Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Mayra, sejam bem-vindos de volta no canal e hoje a gente vai conversar mais um pouco sobre o despertar espiritual. O despertar espiritual ele pode ser muito sutil para algumas pessoas que já começam a perceber os sinais desse despertar acontecendo muito antes de algumas outras coisas darem errado ou algum sinal mais significativo venha a acontecer. Algumas pessoas realmente já começam a mudar comportamentos, mudar algumas atitudes que possam estar afastando elas do caminho, né? Do caminho que realmente vai levá-las ao propósito delas. Então, essas pessoas que percebem com mais facilidade, elas não sofrem tanto o impacto, né, que o despertar espiritual traz. Porque ainda não aconteceram outras situações que fizeram com que elas tomaram decisões erradas, né? Tomassem decisões erradas e afastassem elas ainda mais, né, do propósito delas. Então, as pessoas que já têm mais dificuldade, o propósito, ele pode tentar chegar a elas várias vezes. E o despertar espiritual pode tentar acontecer na vida delas várias vezes. Então, elas vão passar por alguns processos sem perceber que é um despertar espiritual e vai acontecendo outras coisas, e quando aquele despertar realmente vier para se concretizar, para acontecer até o final, pode ser que ele seja um pouco mais doloroso. Por quê? Porque você já vai ter tomado outros caminhos que te afastaram ainda mais, né? Tem uma bagunça ainda maior para arrumar em volta de você. Então, eu, por exemplo, eu já passei por outros despertares e agora que eu passei por um despertar espiritual até o fim, que eu concretizei ele de fato, eu consigo enxergar que esse despertar ele já tentou me dar uma chacoalhada várias vezes na minha vida. O meu primeiro despertar espiritual foi com 14 anos, depois de um acidente de bicicleta que eu sofri, um incidente. Eu mudei a minha visão para várias coisas. Eu tive um trauma facial por causa desse incidente e eu fiquei um período em casa em recuperação e abalou principalmente a minha face, né, pelo trauma facial, a minha boca, a minha gengiva, estava tudo muito machucado. E era uma fase em que as meninas eram muito vaidosas, né, e eu era um pouco vaidosa também, gostava de me arrumar para ir para a escola, né. É a fase em que você está se descobrindo e está descobrindo a sua personalidade. E de fato, depois que eu sofri esse incidente, eu percebi de verdade a minha personalidade. Eu consegui mudar as minhas amizades também, porque eu estava fazendo amizades com pessoas que estavam me afastando da escola, me afastando da minha família, me levando para caminhos diferentes do que eu realmente costumaria tomar. Então eu refinei as minhas amizades, fiz amizades com pessoas que me aproximaram dos estudos e me fizeram enxergar a minha verdadeira personalidade, fizeram eu me aproximar da minha família. E também pela situação que eu passei pelo meu incidente, eu percebi a realidade que a minha mãe enfrentava financeiramente, que não era muito fácil. Então eu consegui ter mais empatia, coisa que outras crianças daquela época não tinham, empatia com os pais, com outras crianças, né, com outras colegas da escola. Eu criei uma empatia muito grande com as pessoas e consegui enxergar a realidade que a minha família enfrentava. Então a minha consciência ela mudou muito naquela idade, coisa que não vinha a acontecer com as mesmas, né, com os meus colegas, pessoas da mesma idade, adolescentes, né, que não enxergavam as coisas daquela forma como eu passei a enxergar. Mas a partir daquele momento eu ainda mudei um pouco, depois fiz outras amizades de novo. Como a gente sabe, é a adolescência, então você vai continuar cometendo alguns erros, né? Você é muito novo e então eu não dei processo, né? Não tive progresso nesse despertar espiritual. Eu só realmente tive mais consciência de algumas coisas. Um outro despertar espiritual veio acontecer comigo com 19 anos, após um término muito doloroso para mim. Eu comecei a mudar outras coisas. Primeiro, criei uma dependência muito grande daquela pessoa E depois, quando eu comecei a amadurecer, eu fiz amizades com pessoas que me aproximaram
da minha fé. Aquelas pessoas me mostraram o meu real ponto de vista sobre algumas coisas, me fizeram enxergar como é importante o amor próprio. Então, nesse período ali, eu trabalhei totalmente meu amor próprio. Eu trabalhei isso, eu trabalhei independência emocional, trabalhei a minha independência também, por eu já estar como maior de idade e estar trabalhando fora, estudando fora e morando sozinha, né, naquele período ali. Então, muitas coisas realmente vieram a acontecer comigo, dentro de mim, no meu peito, né, no nosso coração. Muitas coisas vão mudando, a gente vai começando a entender como funcionam as coisas e como as pessoas são diferentes umas das outras, e tá tudo bem. Então, nesse período ali, eu não concretizei o meu despertar, mas eu tive um processo evolutivo significativo, assim como eu tive aos 14 anos. E depois desse período ali, eu me afastei um pouco do meu propósito, mudando de cidade, mudando completamente a minha rotina, a minha vida. Então, naquela época, ali com 21 anos, né, depois de todo esse período ali, se passaram 2 anos e tudo mais, e eu segui naquele meu processo evolutivo. Aos 21 anos, eu iniciei um novo processo na minha vida que me afastou um pouco do meu verdadeiro eu, que foi a mudança de cidade. Depois que eu mudei de cidade, muita coisa aconteceu na minha vida, muitas coisas positivas e negativas vieram acontecendo. E nesse processo ali, em que eu mudei de cidade, eu trouxe comigo, né, para essa nova moradia, com outras pessoas, com novas pessoas, todas as crenças que eu construí naqueles 2 anos. E a crença que implementaram em mim é de que eu deveria sempre priorizar as outras pessoas, sempre colocar o próximo em primeiro lugar, sempre ajudar o próximo, né, mesmo que venha a faltar para mim. E realmente o que eu mais fiz desde que eu mudei de cidade foi ajudar uma pessoa que infelizmente estava me manipulando, estava usando do narcisismo, né? Essa pessoa era uma pessoa narcisista que estava me manipulando, manipulava os meus sentimentos, manipulava minhas emoções. Eu não conseguia mais tomar decisões por mim, porque aquela pessoa sempre conseguia me convencer de que eu deveria fazer o que ela acreditava ser o certo. Então foi um período muito difícil para mim, porque eu não consegui evoluir. Eu só quis ajudar, eu só vim para ajudar, e nisso tudo eu acabei sendo muito sugada. Então, quando eu me vi em depressão e já não sabia mais se estava certo, se estava errada a minha vida, eu consagrei o chá ayahuasca 2 vezes. Eu dei um tempo, né, entre essas 2 vezes, fiquei uns 3 meses sem participar. Aí eu fui lá e participei de novo, consagrei de novo. Eu deixei alguns vídeos já aqui no canal, né, falando sobre a consagração. E após o 2º ritual do ayahuasca, eu comecei a ter um novo despertar espiritual. Já no mesmo dia eu comecei a passar mal, e após aquilo muita coisa veio mudando dentro de mim. E eu comecei a mudar a minha percepção sobre algumas coisas, o meu modo de ver, o meu modo de sentir. Só que como eu estava ali convivendo com aquela pessoa narcisista, eu não conseguia concluir aquilo, eu não conseguia enxergar o despertar tentando chegar em mim. Porque as novas ideias que eu tinha, né, a clareza que eu tinha sobre algumas coisas, quando eu colocava aquilo para fora, né, quando eu começava a tentar trazer para minha vida aquilo que estava mudando dentro de mim, aquela pessoa, ela vinha de novo e me diminuía, dizia que eu estava errada, dizia que, né, que a forma dela era correta, era certa. E lá ia eu de novo, né, trancar o meu despertar e acreditar que eu estava enlouquecendo, que eu estava perdendo a cabeça, né? Porque realmente a gente começa a ver as coisas com muita clareza e muitas coisas mudam. E a gente quer trazer aquilo para nossa vida. Então eu tive que mudar o meu ambiente, eu tive que mudar de casa e começar a ficar mais com a minha energia para eu conseguir concluir o meu despertar espiritual. E agora que eu consegui concluir o meu despertar, que muitas coisas mudaram dentro de mim, muitas coisas mudaram ao meu redor, eu consegui trazer para minha realidade
as coisas boas que começaram a florescer dentro de mim, toda a luz que começou a surgir. Só que, claro, antes de tudo isso, eu tive que acessar o lado sombrio da minha alma. Eu realmente sofri bastante nesse despertar, que agora, né, se concluiu, mas o processo evolutivo é infinito, então muita coisa realmente mudou. E eu tive realmente o meu período de me recolher só na minha energia, entender o processo que estava acontecendo dentro de mim. E muitas coisas vieram com muita clareza, assim, muita clareza mesmo. E quando a pessoa está passando por esse período e ela consegue identificar isso e começa a curar tudo, começa a enxergar tudo da forma que realmente é, e você coloca isso para fora, né? Porque são muitas coisas. A gente até se perde para falar um pouco disso, porque são muitas coisas. Cada célula do teu corpo tem uma informação diferente e são trilhões de células, então são muitas informações que você recebe, muitas coisas que você percebe que você estava errado ou que você estava certo, e você começa a ressignificar suas dores. Então eu não culpo ninguém por ter atrasado o meu despertar, eu não culpo ninguém por ter me feito tomar decisões erradas ou ter tentado mudar quem eu realmente era, mudar a minha forma de enxergar as coisas. Eu não culpo ninguém, tudo isso me trouxe, fez com que eu me transformasse no ser que eu sou hoje, na pessoa que eu sou hoje, e eu me sinto completa assim. E eu sinto que eu finalmente sou quem eu realmente nasci para ser. Porque outra coisa que o despertar nos mostra é que durante todo o nosso trajeto, a gente não foi quem a gente realmente é. Então você quase não se reconhece nesse processo, você já não reconhece mais as coisas que você dizia, as coisas que você fazia, você não reconhece algumas atitudes, você não reconhece até pessoas que você trouxe para sua vida, você nem acredita que você trouxe, tanto pelo bem quanto pelo mal, entre aspas. Mas você começa a refinar o seu gosto sobre tudo, sobre as pessoas, sobre as suas atitudes, sobre as suas palavras, sobre os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua frequência vibratória, o que você está emanando. Então tudo isso muda muito dentro de você. Então as pessoas que falam despertar espiritual fazem parecer às vezes que é algo muito lindo, que é algo muito amoroso, que é flores e amores, mas você acessar o lado sombrio da sua alma é realmente algo inovador e constrangedor ao mesmo tempo. Mas é algo que vai te fazer evoluir muito, e você vai perceber que você ainda não evoluiu tudo que tem para evoluir, que você está em constante evolução, até o fim dos tempos você vai estar evoluindo. Então o despertar espiritual, ele realmente te dá um chacoalhão, ele realmente te mostra onde tu está errando e as coisas que você já errou, e também mostra todos os momentos que você já viveu que foram negativos para você. Você aprende a ressignificar tudo isso. Ressignificar é você chorar tudo que tem para chorar, é sentir a dor, sente a dor que tem para sentir, cura aquilo, enxergue que cada um faz o que tem de melhor, cada um dá aquilo que tem de melhor. Então não existe pessoa certa ou pessoa errada, não existe alguma pessoa que veio para te causar sofrimento. Tudo faz parte do teu processo evolutivo. Então, por mais que eu coloque aqui para vocês, os momentos que eu vivi e que tiveram algumas pessoas com maldade na minha vida, não quer dizer que eu veja essas pessoas com maldade, Infelizmente, nós temos que enxergar que algumas pessoas agem com maldade, infelizmente. Mas existem nós que passamos por esse despertar espiritual, que aprendemos a ressignificar as coisas e enxergamos que até mesmo com isso nós aprendemos alguma coisa. Aquilo fez parte do nosso processo evolutivo, fez parte de quem nós somos hoje, da nossa construção, da construção do nosso caráter, porque melhor do que aprender
sofrendo aquilo, é aprender vendo o que os outros estão passando, né? Muitas vezes as pessoas à nossa volta passam por coisas que servem de lição para nós também. Então a gente aprende a observar a nossa volta, observar o que acontece, não só conosco, mas com outras pessoas. E só porque você prioriza o seu bem-estar e a sua saúde e se prioriza, não quer dizer que você não ame o próximo e não se preocupe com ele, né? Quando você tem para si, quando você se sente completo em algo, você pode oferecer isso para alguma outra pessoa, você pode ajudar o próximo. Então é tudo uma questão de você aprender a observar, a enxergar, a sentir da forma correta, como realmente é a natureza das coisas, a natureza, a leveza, o efeito cíclico que as coisas têm na sua vida, né? Tudo são fases, tudo são ciclos que vão te levando para a sua verdadeira essência, vão te conectar com o seu verdadeiro eu, e a vida é um eterno aprendizado. Então, observe se a sua vida está tentando te fazer alcançar um despertar espiritual, se você está próximo do seu propósito ou ainda se encontra muito longe. Comece a mergulhar dentro de si, comece a fazer as pazes com o teu passado, com as pessoas, com as coisas que aconteceram. Comece a ressignificar, é muito importante fazer isso. Então, quando a gente vem aqui, né, no canal, né, as pessoas que falam de despertar espiritual, às vezes elas sentem medo de mencionar que elas enxergam que foram usadas por algumas pessoas, manipuladas, mas infelizmente algumas pessoas têm maldade e algumas pessoas vão te manipular, algumas pessoas vão tentar fazer com que você haja em benefício dela ao invés do seu próprio benefício. Então é algo difícil, sim, é algo muito difícil, porque principalmente as pessoas que passam por um despertar, elas começam a ver a bondade nas coisas, a beleza das coisas. Eu tive muita dificuldade para enxergar que eu realmente fui manipulada, porque eu não queria ver a maldade da pessoa, eu não queria ver a forma como as coisas realmente aconteceram, porque quando eu caí na real, aquilo realmente doeu para mim, doeu bastante. Perceber que eu poderia ter feito mais por mim, que eu poderia ter tomado as minhas próprias atitudes, tá? Eu até antes me culpava pela situação em que a minha vida se encontrava, mas eu realmente era muito inocente para isso. Eu não enxergava a maldade das pessoas, não enxergava que eu tinha que fazer mais por mim do que pelo outro, se eu não tinha nem para mim, eu já estava muito vulnerável emocionalmente. Então, a gente coloca aqui no canal, né, com emoção, porque as pessoas têm que entender que isso tudo realmente acontece, né? A gente às vezes não quer ver a maldade da pessoa, mas é importante cuidar para não ser inocente. A inocência, ela te leva a fazer essas coisas pelos outros, ao invés de fazer por você, né? Te leva a não enxergar a importância do amor próprio. Então, muito cuidado com a inocência, né? E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, contando um pouco mais sobre o meu despertar, sobre a minha história, sobre como as coisas aconteceram e concluindo que nesse momento eu me vejo evoluindo constantemente, sempre agradecendo por tudo que aconteceu na minha vida, por tudo que eu tive forças, né, para suportar, para aguentar. Já agradeci muito as pessoas que entraram na minha vida, fosse para me ensinar pelo bem ou pelo mal, pela dor ou pelo amor, né? Mas todas as pessoas que entraram me fizeram me tornar essa pessoa que eu sou hoje. Então eu tenho gratidão por cada momento, por cada vivência, por cada ser de luz que entrou na minha vida e que veio me ajudando nesse processo que realmente foi muito dificultoso. A gente não se reconhece mais depois do despertar espiritual, mas depois que a gente enxerga a nossa verdadeira personalidade e aceita a nossa verdadeira natureza, tudo se torna lindo na nossa vida. Isso é verdade. Depois que você passa pelo período sombrio e você consegue renascer, ressignificando tudo que já aconteceu, isso sim é lindo e você vive com muita leveza. Então, enxerga esse despertar que talvez está tentando te alcançar, que isso realmente vai inovar a sua vida. Deixe um joinha você aí que já passou por esse despertar espiritual.
Compartilha com quem você conhece que esteja passando pelo despertar, pela expansão da consciência. Se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo.